Se você assistiu, se você não assistiu a live da semana passada, que foi o início dessa fala sobre criação de filhos, então você corre lá, assista, porque foi o início, foi ali o preâmbulo desse assunto, tá? Contei alguns casos para vocês, alguns exemplos. Então, se você chegou agora aí nessa live, abriu o YouTube e tá vendo essa palestra, vai lá na Criando Filhos. Como é que é o tema, filho? Número 1, né? Como? A saúde emocional dos seus filhos. Como vai? Parte 1, tá bom? Então corre lá para você ficar ligado. Enquanto isso a gente vai aí esperando mais um pouquinho o pessoal chegar. Isso, o pessoal que tá chegando, vai dando um alô para mim aí, tá? Nos comentários, para eu saber quem é que tá chegando. Sempre falo isso, que para você poder participar ali com o chat, você tem que ter uma conta no Google, tá? Então, senão você só vai assistir a palestra, mas tá tudo bem também, tá? Então, o pessoal tá entrando, vai me dando um oizinho aí, enquanto eu vou aguardar um pouquinho pra gente não começar sem vocês, tá? Esse final de semana eu estive no Rio, falando num encontro de mulheres, e foi muito bom. Foi muito impactante tudo que a gente viveu, eram quase 200 mulheres, e eu tive a oportunidade de conversar com várias delas nos intervalos, né, das palestras, das ministrações, e interessante a gente ver como realmente as pessoas estão sofrendo nos seus casamentos, como as famílias estão sendo fortemente atacadas, como que os filhos estão sofrendo com esses conflitos entre o casal. Então, eu ouvi muitas histórias, gente, muitas histórias de sofrimento, muitas histórias de casais que estão enfrentando crises mesmo, mas ali houve um tempo de renovo também, um tempo de rever um pouco essa posição, no caso da mulher, em relação ao casamento, foi muito bom. Então, eu digo para você que busque, gente, busque congressos, busque retiros, busque palestras, treinamentos, tudo que você tiver à mão para que melhore a sua vida de casado, sua família, use, corra atrás, sabe? Eu tenho visto pessoas correndo atrás de desenvolvimento profissional, correndo atrás de crescimento material, correndo atrás de dinheiro, correndo atrás de sucesso, mas poucas pessoas correndo atrás de uma família estável. Poucas pessoas correndo atrás de ajuda para o casal, sabe? Para a criação de filhos. Eu tenho atendido casais na clínica, mas ainda é uma quantidade muito menor em relação a pessoas que vão por outras razões. Então, invista no seu casamento, tá? Invista na sua família. Quando tudo der errado na sua vida, é a família que vai permanecer. Então, isso é muito importante, tá? Gente, na última palestra, a gente falou um pouco sobre os pais que têm que ser exemplo para os seus filhos, né? Contei aquele caso do pai que brigou com o filho porque estava bebendo, o filho adolescente bateu na mão dele e chamou a atenção dele na frente de todo mundo, mas esse pai estava com um copo de bebida na mão. Então, ele fala uma coisa, mas ele vive outra. E falei que isso gera nos filhos uma atitude ambivalente, gera conflito emocional, tá? Porque eu falo uma coisa e faço outra, isso não é saudável para o emocional dos nossos filhos. A gente falou um pouco disso, falei que os seus filhos, eles estão vendo você, que às vezes a gente tem comportamentos e hábitos em casa que a gente acha que os nossos filhos não estão vendo. Eu tô falando de hábitos saudáveis também. Então fique tranquilo ou fique tranquila que um dia seu filho vai colocar em prática tudo que ele tá vendo de positivo em você. Por isso que é muito importante a gente se esforçar para fazer o que é certo, tá? Mas ele também tá vendo o que tá errado. E eu não falei para vocês, mas eu tenho uma frustração aqui na minha forma de criar meus filhos, que eu sempre compartilho sobre isso. Às vezes a gente vê os filhos crescendo e a gente vê neles atitudes nossas, né? Se a atitude foi legal, por exemplo, um pai e uma mãe íntegro,
um pai e uma mãe batalhadores, um pai e uma mãe que preserva valores que são saudáveis. Quando você vê seus filhos fazendo isso, você super fica feliz, né? Nossa, que bom, meu filho pegou isso de mim. Ai, que ótimo. Porém, quando a gente vê os nossos filhos reproduzindo comportamentos ruins nossos, isso é muito frustrante. Então, eu tenho aí uma frustração nos meus filhos, que é em relação à alimentação deles. Por muito tempo, muitos anos, principalmente na infância deles, a minha alimentação não era boa. Então, eu não comia o que tinha que comer, legumes, verduras, enfim. E hoje eu vejo isso neles. Apesar de eu já ter mudado isso, mas no período que eu tinha que ensiná-los, eu não ensinei. Então, hoje, gente, isso é uma frustração muito grande pra mim, quando eu vejo que eles não comem a maioria dos alimentos que são saudáveis, sabe? E aí eu ainda tento mudar isso neles, mas é muito mais difícil. Então, se liga aí. Lembra que eu falei até 7 anos, a gente vai formando a identidade, a personalidade dos nossos filhos? Então, tudo isso que você embute neles até essa idade, provavelmente vai ficar muito mais crônico com o passar dos anos, tá? Então, a gente falou de tudo isso na primeira live e hoje eu quero falar com vocês sobre o poder do encorajamento, o poder do elogio aos seus filhos. Vocês não têm ideia, e isso a psicologia já comprovou, pesquisas já comprovaram, o quão importante é a palavra, a fala dos pais na vida dos filhos. Eu não sei se você sabe, mas existe uma nação no mundo que é uma das nações mais prósperas em relação a todas as outras. Você imagina quem é essa nação? Talvez você está pensando nos americanos, né? Os americanos são muito prósperos economicamente falando, em desenvolvimento, material, mas não são os americanos. Hoje, sabe-se que os judeus fazem parte da nação, de uma das nações mais prósperas do mundo. E aí, estudando um pouquinho o povo judeu, a gente vai perceber algumas características muito positivas, que se você trouxer para a sua vida e para a sua família, para a criação dos seus filhos, você vai ter grandes sucessos. O povo judeu entende, pela Bíblia, né, orientação de Deus, que é papel dos pais abençoarem a vida dos seus filhos através de várias coisas, mas principalmente através da fala. Então, o judeu, ele tem uma responsabilidade, principalmente o pai, se você é homem que está assistindo isso aí, presta atenção no que eu vou te dizer agora. O pai judeu tem um hábito incrível. Todas as manhãs, quando seus filhos pequenos e mesmo grandes, se ainda moram com eles, né, acordam, todas as manhãs antes deles irem para a escola, o pai chama seus filhos e ele abençoa cada um dos seus filhos com palavras de bênção, com palavras fortalecedoras, com palavras de encorajamento, sabe? Um pai judeu, ele todas as manhãs ele chama o seu filho e fala: filho, eu abençoo você nesse dia, eu abençoo os seus estudos, que Deus abra a sua mente para que você aprenda tudo que vai ser ensinado para você, porque você é bom, porque você é capaz. Então, qualquer dificuldade que você enfrente hoje, lute contra isso, porque você tem capacidade para fazer. O pai, ele abençoa a vida do seu filho todos os dias. Quando eu estudei isso, gente, quando eu soube disso, isso me surpreendeu, na verdade não surpreendeu só, isso me impactou. Eu comecei a pensar assim, nossa, imagina o emocional de uma criança que todos os dias ouve palavras de bênção ou palavras de incentivo do seu pai. Você tem noção? Olha, pensa numa criança aqui e o pai aqui. Uma criança olha para o pai, para a mãe também, né? Ele olha para essa figura de um adulto como se fosse um espelho, como se fosse uma referência, como se fosse algo que eles querem muito ser.
Então, se esse adulto, que é para essa criança um grande papel de autoridade, fala coisas positivas, declara bênçãos sobre seus filhos, gente, isso tem um impacto no emocional, e aí eu vou além, no espiritual do filho, que nós não temos como avaliar. E aí esse filho vai crescendo com todo esse fortalecimento emocional, sabe? Agora, vamos trazer para a realidade dos dias de hoje em outras culturas? O que muitas vezes os filhos ouvem dos pais? Eu falei um pouco disso na outra palestra, né? Os filhos às vezes ouvem assim, você é incompetente, nada que você faz é bom. Vê se você aprende alguma coisa nessa escola, porque eu não tô vendo resultado nenhum, vou até te tirar dessa escola. Os pais não falam isso para os filhos? Gente, compare a criação que eu acabei de falar para você com, por exemplo, essa que a gente tem visto nos dias de hoje. Isso é muito sério, gente. Então, aprendam isso. E eu aprendi isso. Gente, olha, a gente é falho, né? Mas eu posso até dizer que em algum momento eu faça isso. Mas eu não tenho dúvidas de que eu luto demais para que a minha boca não profira palavras de maldição para os meus filhos, palavras de desencorajamento. Nunca um filho meu vai ouvir, meu filho, não vai dar certo isso não, acho que melhor você não arriscar não. Isso aí não é pra você, você não tem habilidade para... Nunca os meus filhos vão ouvir isso de mim. No mínimo, eu vou dizer, filho, vai lá. Ontem a minha filha estava ensaiando para uma apresentação de música que ela ia ter hoje na escola. Como se fosse um campeonato onde as crianças cantaram músicas e foi eleito os melhores para ir subindo de nível, né? E a minha filha estava insegura. Mamãe, tem muitas meninas que cantam bem na minha sala, eu não sei se eu vou conseguir. Eu falei, filha, olha só, se você se preparar, se você se capacitar para isso, você vai fazer bem feito. E olha, filha, mesmo que você não ganhe, não tem problema. O importante é você vencer o seu medo, porque ela falou, eu tô com medo, né? Eu falei, filha, olha só, nós temos 2 tipos de pessoas, as que sentem medo e desistem do que querem e as que sentem medo, mas encaram, porque os 2 sentem medo. E eu tenho dito isso para as pessoas que se destacam, que buscam algo maior para suas vidas, não é que elas fazem isso sem medo, elas sentem medo. Elas sentem medo de uma apresentação em público, elas sentem medo de tentar um cargo a mais na empresa, elas sentem medo de iniciar um novo estudo, elas sentem medo, a gente sente medo. A diferença é que alguns encaram o medo e outros não. Então eu disse pra ela, filha, quem você vai ser? Essa que encara o medo e vence ou aquela que desiste diante do medo? Aí ela falou, mamãe, eu vou encarar o medo. Eu falei, é isso aí, então vamos chegar em casa, vamos treinar, vamos ensaiar. E assim foi. E depois eu vou contar uma história que aconteceu, que é o próximo tema que eu vou falar, tá? Então, gente, encorajem seus filhos, incentive-os, desperte neles aquilo que eles têm de melhor, elogios. É claro que você não precisa falar coisas que não são reais, porque qualquer elogio que não tenha um embasamento, ele soa como falso. Então, não, veja o que seus filhos têm de bom, explore isso neles, tá? Isso traz um empoderamento e uma autoestima muito saudável. Então, pensa nisso, tá? Outra coisa, não compare seus filhos com ninguém. Um dia eu vi um meme muito engraçado no Facebook. Era uma menina que tinha passado em primeiro lugar em medicina. E ela tava com uma faixa assim, a família toda atrás, tipo, comemorando. E aí ela falou, a faixa era assim, parabéns, Patrícia, você passou em primeiro lugar em medicina. Aí o meme era o seguinte, escreveu embaixo assim, eu que não queria ser o primo da Patrícia, porque o meu pai, lá em casa ia rolar uma comparação enorme. Gente, não é assim que acontece? O seu sobrinho, o vizinho, tem uma vitória, uma conquista, é adolescente, aí você pega o seu filho e fala assim, lá, viu? Olha aí, ó, seus primos. Tá tudo já encaminhado na vida, ó. Já sabe o que quer fazer da vida, já tá tudo fazendo pré-vestibular e você tá aí, ó, empacado, não sabe o que quer. Ou então, a criança é pequena e você compara ele com outro filho, compara com um colega da sala. Gente, não façam isso. As comparações geram mágoas no coração dos nossos filhos. Então, se você quer desafiá-lo a progredir,
Não compare ele com outras pessoas. Compare ele com comportamentos dele mesmo anteriores. Tipo, filho, olha só. Você, ano passado, estava estudando um pouco mais. O que está acontecendo? Por que suas notas não estão boas? Você estava melhor. E não assim, por que suas notas não estão boas? Porque, ó, o seu primo já passou de ano. Ó, seus colegas da sala, pelo que eu tô sabendo, tá tudo com nota azul e você aí com nota vermelha. Não compare ele com outras pessoas. Porque quando ele crescer e virar adulto, ele vai se comparar. Porque você ensinou ele a isso. O grande desafio nosso quando a gente vira adulto é a gente não ficar se comparando com o sucesso do outro, com o fracasso do outro. Não, eu tenho que me comparar comigo mesma. O quanto eu estou melhorando. Aí eu falei lá no retiro que todo final de ano eu tenho um hábito, Fabrício também. Todo final do ano a gente faz uma avaliação da nossa vida em relação àquele ano. Então, assim, eu divido as áreas. Saúde, casamento, vida profissional, vida espiritual, todas as áreas, né? E eu vou dando uma nota pro quanto satisfeita eu estou com essa área no ano, o quanto eu progredi, o quanto eu melhorei, e eu coloco novas metas pro novo ano. Inclusive, essa semana eu estava até olhando as metas que eu tinha colocado para 2019 para ver como é que tá aí o desenvolvimento delas, né? Então, eu não tenho que me comparar com as outras pessoas, a não ser que isso sirva para mim de inspiração. Sabe, se eu posso ter alguém que eu fale, cara, eu admiro pra caramba essa pessoa, essa mulher, eu quero ser como ela, mas isso pode ser uma inspiração positiva e não uma comparação depreciativa. Tipo, ai meu Deus, olha essa mulher, meu Deus, ela é boa demais, olha o que ela consegue, eu não consigo. E aí, olha que desgraça. Eu não me comparo pra me depreciar, eu me comparo pra me inspirar. Se você faz isso com seus filhos, de comparar ele com outras pessoas, quando ele crescer, ele vai se comparar também. E não compare os seus filhos com os irmãos deles também não, tá bom? Isso aí é muito comum, tá? Olha só, seu irmão, na sua idade, estudava mais que você, tá? A sua irmã, ela era mais obediente, tá? Porque você é muito mal criado, sua irmã não era não. Não compare. Chame a atenção dos seus filhos. E aí eu vou para esse ponto aqui sobre regras e limites. Gente, toda criança precisa de regras e limites. Entenda isso. E eu já falei para vocês em outra oportunidade que hoje existem linhas da psicologia, existem linhas da medicina que entendem que as regras e os limites não precisam ser estabelecidos de forma tão contundente, porque isso pode gerar traumas nas crianças, né? Então, hoje tem pessoas que acreditam que você não tem que dar não para a criança, porque isso pode traumatizá-la. Não é o que eu concordo, não é o que eu estudo e não é o que a palavra de Deus orienta, tá? A palavra de Deus orienta que nós temos que orientar os nossos filhos e, se necessário, usar a vara ou a disciplina e a correção. A Bíblia fala que o pai que ama, o filho corrige-o, tá? Então, nós temos que estabelecer limites para os nossos filhos. O que eu vejo que atrapalha os pais fazerem isso? Principalmente a culpa. Pais que se sentem culpados por qualquer coisa, culpados porque se separaram do pai da criança, culpados porque não tem o tempo que gostaria para dedicar para os filhos, culpado porque não acha que é um bom pai ou uma boa mãe, enfim, culpados porque não pode dar para eles a vida que queria dar, não importa. Aí você pensa que tipo de culpa você tem, tá? Pais que se sentem culpados têm dificuldade de corrigir seus filhos. E aí, em nome da culpa, eles vão se tornando permissivos. E aí, falam assim pra mim, tadinho, né, Letícia? Já sofre tanto, né? Já não tenho pai, já foi embora o pai. E aí agora ainda vou, tadinho, corrigir, botar de castigo, dar umas palmadas, né? Não vou fazer isso. E aí, estão criando monstros. E isso gera problemas emocionais, sabia? Há pais que pensam que impor regras e limites aos filhos faz com que eles se tornem maus para os seus filhos. Mas é o contrário disso.
Impor regras e limites às crianças fazem elas se sentirem seguras e amadas. Uma vez eu atendi uma adolescente que ela tinha uma criação absolutamente liberal. Os pais tinham se separado, então ela era criada pela mãe, e essa mãe não tinha voz ativa, não. A mãe, ela era muito insegura, muito fragilizada, né? E já tinha passado por um divórcio complicado, então essa mãe era muito frágil. E aí, ela não conseguia estabelecer limite para a filha. Então, essa filha aí tinha 12, 13 anos e ela já era dona da vida dela. Ela saía de noite nos finais de semana com os amigos, ela ia pra festa, ela voltava a hora que ela queria. A mãe nem sequer perguntava se ela estava voltando ou não, porque a mãe achava que ela ia perturbar a filha, né? No mínimo, tadinha, que ela se divirta. Então, quando eu atendi essa menina cheia de traumas, cheia de complexos, cheias de carências, eu comecei a ver nela a dor da sensação de uma mãe que não se importava com ela. Olha que loucura. Quando você diz pro seu filho assim, vai voltar tal hora, e o filho reclama, o filho bate a porta, fica bravo com você, porque os meus amigos vão voltar a hora que eles querem, você é uma chata. Que, aliás, pra mim isso não é fala que filho tem que ter. Ai do meu se falar isso pra mim, né? Porém, ok, parênteses. Tá ali ouvindo. Então, por mais que o filho fique bravo quando você impõe o limite, entenda o que eu vou te dizer. O emocional dele vibra. Sabe por quê? Porque inconscientemente ele pensa assim, eu tenho alguém que se preocupa comigo. Eu tenho alguém que zela por mim. E ao contrário disso, se você quer ser muito legal com seu filho, com a sua filha, permitir tudo, ela vai te amar no início. Mas com o passar do tempo, o emocional dela vai registrar, sabe o quê? Vai registrar o seguinte, não tenho ninguém por mim. Eu não tenho ninguém que se importe comigo, ninguém que tá pagando o preço, não tem ninguém acordado me esperando chegar em casa. É isso que o emocional dele vai registrar. Então, gente, limites são necessários. E é interessante que os filhos, à medida que eles vão crescendo, eles vão testando os limites dos pais. Você sabe disso, né? Você que tem filho, sabe. Eles querem saber até onde eles podem ir, até em que tom de voz eles podem falar com você, até que impacto da porta ele pode bater. E eles vão testando, eles fazem uma vez e eles veem qual é que é a sua reação. Eles fazem a segunda. Uma criança de 1 ano já testa o seu limite. Antes de 1 ano, tá? Uma criança, quando ela joga um brinquedo no chão, quando ela cospe em você, quando ela bate no seu rosto, ela já está testando os seus limites. E aí, é óbvio que para cada etapa você tem um tipo de correção adequada, tá bom, gente? Isso aí a gente pode falar numa outra oportunidade. Mas, você precisa dizer para o seu filho e para sua filha que nessa casa existem regras. E vocês vão até o ponto onde você não nos desrespeite. No caso, pai e mãe. Vou contar pra vocês uma história que hoje eu perguntei pro Daniel se ele se lembra que isso aconteceu. Ele falou que lembra. Calma aí. Daniel tinha uns 9 anos, eu acho. E aí, minha mãe estava aqui em casa e a gente estava fazendo não sei o que. O Daniel me pediu alguma coisa. Eu falei que não. Não, filho, hoje não. Passou mais um momento, ele ficou chateado comigo por alguma razão que eu não me lembro mais. Eu sei que ele ficou revoltado, 9 anos, tá? Olha a personalidade da criança. Ficou revoltado e entrou pro quarto dele, bateu a porta do quarto. E aí eu fui lá atrás dele, porque na minha casa ninguém bate porta de quarto, tá bom? E aí eu fui lá, abri a porta do quarto e falei, Daniel, o que é isso? Batendo porta do quarto? Ah, porque eu não aguento mais essa casa, porque eu não posso fazer nada, porque você não deixa, porque você é uma mãe muito, sei lá, muito brava. Não me lembro direito o que ele falou. Eu vou embora de casa. 9 anos, eu vou embora de casa, ele falou. E eu vou embora. E aí, eu acho que ele queria que eu falasse, ai, filho, não, por favor, não vai embora, porque eu te amo. Não, vai lá, pode fazer. Mas nem pensar. Aí, eu virei pra ele e falei assim, você vai embora de casa? Eu vou embora, eu vou fazer as minhas malas e vou embora. Aí eu falei, você quer que eu te ajude a fazer as malas? Aí ele me olhou assim, eu vou embora mesmo. Eu falei, tudo bem, filho, pode ir. E saí. Deixei ele sozinho no quarto. Minha mãe lá na sala ouvindo tudo, apavorada.
Aí, passaram-se alguns minutos, vem o Daniel com uma mochila, com roupa dentro da mochila, e falou assim, eu vou embora de casa. Falei, pode ir, filho, pode ir, vai com Deus. E ele saiu, todo batendo pé, tipo dono do mundo com 9 anos. E, gente, ele saiu de casa. E eu fingi que nada estava acontecendo. Minha mãe ficou regalando. Minha filha, ele tá saindo. É claro, né, gente? Eu moro numa cidade muito tranquila, uma cidade que não passa quase ninguém na rua, uma cidade que não tem perigo nenhum, obviamente, né? E eu não sou doida e sei das situações, né? E deixei ele sair. Nem tchum. Ele saiu de casa e pum, desceu a rampa de casa, pegou o portão e foi embora. E aí eu, né, quando ele virou, saiu do portão, eu fui meio de fininho pra ver. Aí ele foi até a esquina de casa e sentou no meio-fio. Ficou sentado no meio-fio. E eu meio que de longe espiando, e minha mãe, minha filha, vai lá. Mas já pensou se acontecer alguma coisa? Eu falei, mãe, fica tranquila, não vai acontecer nada. Ninguém aqui vai sequestrar o Daniel, não. Pode deixar ele lá. E aí, ficou lá uns 20 minutos, 30 minutos sentado. Daqui a pouco eu vejo ele levantando e voltando para casa. Aí eu zarpei para dentro de casa para fingir que eu não tava nem aí. Falei, mãe, vem pra cozinha, vamos fingir que a gente tá aqui tomando um café. E aí ele entrou. Não, minto. Aí ele tocou o interfone de casa. E eu atendi. Oi, pois não? Aí ele, mamãe, pois não, quem fala? Sou eu, mamãe. Eu quem? Daniel, mamãe. Ok, o que você precisa? Eu quero entrar. Ué, você voltou pra casa? Aí ele, mamãe, deixa eu entrar, mamãe. Ué, você não saiu, meu filho? Aí entrou em casa e foi pro quarto dele. Aí eu fui atrás, falei, olha só, senta aqui, deixa eu te falar uma coisa. Aqui na minha casa, ninguém ameaça ir embora, não, tá bom? Você só tem 9 anos, você não é dono da sua vida. Então é o seguinte, nunca mais faça isso que você fez hoje. Porque talvez da próxima vez, você vai demorar para poder voltar para casa. Você tá me ouvindo? Ele regalou o olhão assim, chorando já, né? Desculpa, mamãe, desculpa. Eu falei, ok, eu te desculpo, mas eu não quero nunca mais que você faça isso. Você tá me entendendo? Nessa casa existem regras, limites. Se você está feliz, filho, que bom. Se você não está feliz, filho, eu sinto muito. Acabou a conversa. E outra coisa, vai desfazer toda essa sua malha, eu quero tudo no lugar. E acabou o problema. E nunca mais o Daniel deu esse pitizinho de vou embora de casa. Pois eu ouço pais na clínica falando que os filhos fazem essa ameaça. E os pais morrem de medo que os filhos cumpram e aí eles começam a ceder. Porque existe ali uma chantagem emocional. Então, gente, olha só. Regras e limites determinam segurança emocional para os nossos filhos. Quando eu digo pro Daniel assim, Daniel, aqui tem hora para chegar em casa. E tem. Tá, gente? Na minha casa tem hora para chegar em casa. E sempre terá. Enquanto ele for solteiro, vai ter hora para chegar em casa. A minha irmã mora comigo e a minha irmã tem 23 anos. 24? 23? 24, né? 24 anos. Na minha casa tem hora para chegar. Então, ela sabe. E ela, ok. Ela respeita. Claro que respeita. Porque quando você estabelece ordens e regras na sua casa, gostem ou não, vão ter que cumprir. Então, gente, entenda que isso é amor, tá? Quando eu coloco regras na minha casa é porque eu amo os meus filhos. E porque eu amo a minha irmã e vou amar quem aqui estiver. Entendem isso? Então, lembrem-se, não tenham medo de estabelecer limites para os seus filhos. Isso é fundamental para a segurança deles. E para terminar, gente, nossa fala de hoje. Existem muitas coisas para falar sobre filhos, tá? Mas como eu sempre gosto de ter um tempo legal, um tempo que não seja muito longo, eu quero falar sobre isso, que é uma das coisas que eu mais vejo pais e mães errando, tá? Você precisa preservar a imagem do pai do seu filho ou da sua filha para ela ou para ele. Essa fala é para as mães, tá? Agora eu vou falar para os pais. Pais, vocês têm que preservar a imagem da mãe deles para eles. Letícia, explica isso melhor, tá? Isso aqui cabe muito melhor para pais separados.
mas também para pais que vivem juntos. Vocês vão entender que eu vou dar um exemplo bem prático para vocês. Pais que se separam, já se separam porque não deu certo, ok? Já que não deu certo, alguns sentimentos, mágoas, rancores são desenvolvidos na mulher ou no homem, uma vez que se separaram, tá? Aí a criança tá no meio desses dois que se separaram. E essa criança, muitas vezes, começa a ser uma bolinha de ping-pong na mão do pai e da mãe. De forma que, quando ela tá com o pai, esse pai fala mal da mãe. E quando ele tá com a mãe, ela fala mal do pai. Gente, isso é um dos maiores assassinatos emocionais que você pode pensar em fazer com um filho seu. Eu conversei com uma mulher recentemente e ela dizia assim pra mim: Letícia, eu sou separada do meu ex-marido desde que a minha filha tinha 2 anos de idade. A menina já tá com 14, eu acho. E ela disse assim: ele não presta, ele é um traste. Até a pensão, quando ele tem que dar, é um caos, é uma novela, tá? E ele é irresponsável. E eu já falei isso pra ela, já mostrei isso pra ela, e eu falo mesmo. Olha só, seu pai é irresponsável, não confie na palavra do seu pai, porque ele diz que vai te pegar pra sair no final de semana, e ele não vai vir. Então pode parar de criar expectativa sobre ele, tá? Porque o seu pai nunca fez isso por mim, também não faz isso por você. Então pode parar aí de ficar romantizando o seu pai. Quando ela começou a me falar isso, eu disse: oi? Você tá falando sério que você fala isso pra sua filha? Ela falou: eu falo isso desde que ela é pequena. Porque eu quero que ela já entenda e saiba como é que é o pai dela pra ela não sofrer. Eu disse pra ela assim: olha só, você não tá entendendo. Você tá fazendo sua filha sofrer muito mais do que o pai. Porque a revolta dessa mãe, quando ela veio conversar comigo, sabe qual era? Que a filha amava o pai, que é esse pai irresponsável, e essa filha estava tendo sérios problemas com ela. Falei: mas claro, você está estragando, destruindo a imagem do pai dela para ela. Gente, a criança, como eu já disse 1000 vezes, toda criança precisa se sentir amada. Se eu mostro para a criança que o pai dela não a ama, que tipo de sentimento eu vou gerar nela? Ah, Letícia, mas então eu vou ficar mentindo para minha filha sobre o pai? Não, mas deixa que ela veja as coisas. E quando ela descobrir, quando ela tiver maturidade para entender que o pai é irresponsável, que o pai promete e não cumpre, quando ela tiver maturidade para entender isso, o emocional dela já vai estar mais fortalecido. E ela vai conseguir lidar melhor com isso. Mas quando você fala para uma criança que o pai não se importa com ela, qual é a mensagem que você está passando? Você não é amada. Entende? Você precisa compreender que se você se separou do seu ex-marido, você separou dele. Você não separou ele da criança. Mas, Letícia, é ele que não quer ficar presente na vida do filho. Então tá bom. Tente fazer com que o seu filho ou a sua filha não veja isso. Poupe-os disso. E aí a moça falou pra mim assim: ah, então agora eu vou ter que ficar defendendo ele pra minha filha? Não, não é defendendo ele. É poupando a sua filha desse homem que não é bom. Então, diga pra ela assim: filha, eu acho que seu pai deve ter tido algum problema, né? O seu pai às vezes trabalha muito, e aí às vezes por isso ele não pode vir, mas tudo bem, filha, vamos fazer um programa, gente. Ou seja, alivie a dor dessa criança. Porque quando um pai promete que vai pegar a criança no final de semana e ele não pega, ela já tá sofrendo. Ela não precisa que você venha e coloque mais sofrimento nela. Entende isso? Aí eu falei pra essa mãe assim: sabe o que você tá fazendo? Você tá deslocando a sua raiva e a sua mágoa desse homem na sua filha. Porque, consciente ou inconscientemente, se ela tiver raiva do pai, pra você é bom. E a mãe ficou assim: não! Aí ela parou. Letícia, é verdade. Eu tenho raiva dele mesmo. Eu quero que ela saiba quem ele é, porque pelo menos ela não vai achar que ele é maravilhoso. Eu falei: mas olha, a briga aqui é entre vocês dois. Não coloque sua filha no meio disso. Você está destruindo o emocional dela. E, de fato, essa menina começou a ter problemas sérios na escola. Era uma ótima aluna e começou a cair na escola. Então, toma cuidado com isso, tá? Isso é só para pais separados? Não. É para pais que vivem juntos também. Sabe por quê? Porque, às vezes, o nosso marido, ele vai falhar com os nossos filhos.
E aqui em casa não é diferente, né? Como as mães vão falhar com seus filhos, que aqui em casa também não é diferente. Mas eu preciso preservar o meu marido, a imagem dele diante dos meus filhos, sabe? Então, às vezes, por exemplo, se o Fabrício chegar um pouco mais nervoso em casa, tá chateado com alguma coisa e talvez ele dá uma resposta brava para as crianças, né? Que às vezes eu fico chateada também com isso. Quando o Fabrício sai de cena, eu viro para as crianças e falo assim: ai, filho, seu pai deve estar cansado, coitado, ele tem muita coisa na cabeça, né? Mas daqui a pouco ele relaxa, vai lá, dá um abraço nele, ou então vamos fazer um café, vamos levar pro seu pai. Ou seja, eu nunca vou dizer para os meus filhos, seu pai é um ignorante. Olha aí que grosso, que estúpido, olha aí como é que ele chega em casa. Nunca, nunca. Eu vou poupar o meu marido na frente dos meus filhos e depois, quando eu estiver sozinha com o meu marido, aí sim. Aí eu vou dizer, vem cá, o que foi aquilo, você tratando todo mundo mal quando chegou? Tô dando um exemplo, tá, gente? Hoje, por exemplo, a gente viveu algo parecido, só que do outro lado. Eu falei pra vocês que a Ana teve uma apresentação na escola, né? E eu tava na clínica, que era numa outra cidade, e não sabia direito o horário, e falei, amor, não sei se eu vou conseguir estar lá, e tô preocupada, vou ter que cancelar alguns pacientes, tá? E aí ele falou assim, amor, fica tranquilo que eu vou. Pode ficar tranquilo que eu vou lá, vou assistir, vou estar com ela. O que é isso, gente? É um tentando proteger o outro. Então, se um falha, o outro entra e ocupa esse lugar. E não quando um falha, o outro mostra a falha para os filhos. De forma alguma. Entende? E aí aconteceu que eu desmarquei os pacientes para chegar a tempo e por 10 minutos eu perdi a apresentação dela. Foi horrível. Frustração total. Mas quando eu cheguei, ela tinha acabado de cantar. E ela tava com o pai dela, abraçada com o pai dela, e ali eu cheguei e tá, e ele, que bom que chegou e tá. Ou seja, tentando amenizar aquilo tudo, né, pra ela não sentir, e mas que bom que a mamãe chegou e tá, enfim. Gente, quando você tem um marido em casa, uma mulher, o sistema aí, na criação dos filhos, é parceria. O que é parceria? Acabei de dizer, se um falha, o outro tenta suprir e não mostrar a falha para o filho, entendeu? Eu nunca vou dizer para os meus filhos, eu não vou mostrar para eles o defeito do pai deles, não vou. Eles vão ver os defeitos, entendeu? Mas quando eles virem, eles vão ver sobre a ótica deles e não sobre a minha ótica. Porque quando eu começo a criticar o meu marido para os meus filhos, pode ser que eu esteja mostrando para eles defeitos que eles não veriam. Mas agora eles vão ver, porque eu tô mostrando. Entendeu? Sabe quando você chega para alguém e fala assim, ai, nossa, eu não gosto do meu nariz. Aí a pessoa fala, mas por quê? Ai, porque ele é assim, ó, tem um negócio aqui, uma batata aqui. Aí a pessoa fala, nossa, mas eu nem tinha percebido. Mas agora que você mostrou, quando ela te olhar, ela vai reparar. E é mesmo, né? Tem um troço aqui mesmo. Entende? Isso acontece com filho, com marido e mulher. E isso acontece também quando o casal já se separou. Então, gente, preservem a imagem um do outro pro seu filho. Se ele tiver que ver que o pai não é bom, se ele tiver que ver que a mãe é nervosa, que a mãe é... Não importa, deixa que eles vejam, mas que vejam com a ótica deles, tá? Então, isso é muito sério. O seu filho precisa ser amado pelo pai, se sentir amado. Então, o que você puder poupar para que ele não se sinta rejeitado, esquecido, preterido. Ah lá, seu pai agora só quer saber dessa mulher aí, ó, que ele arrumou, porque agora a vida dele é essa mulher e os filhos dela. Não faça isso. Não faça isso. Poupe seus filhos, tá? Isso pelo bem emocional deles, certo? Gente, vamos encerrar por aqui. Eu espero que tenha sido bom para vocês.